Resumo do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 3, Fótons e Fluido Cósmico. Abrimos este resumo com mais um grande cientista chamado Clerk Maxwell, físico e matemático escocês, conhecido pela teoria que uniu a eletricidade, o magnetismo e a ótica. Através de experimentos, Maxwell pegou uma lâmpada acesa e verificou que o feixe de luz incidindo sobre a poeira em um recipiente faziam esse feixe se curvar, como se esse feixe de luz estivesse sendo empurrado por esta poeira, ou seja, havia uma leve corrente de força. Observou então que a luz era dotada de inércia, ou seja, o movimento da luz poderia ser interrompido ou refletido por outro corpo ou ambiente. Então a luz tem velocidade diferente, dependendo do ambiente em que ela estiver passando. Mas o que isso tudo agrega nos dias atuais? Se você estiver ouvindo esse áudio agora, então significa que a luz viajou sendo refletida pela fibra ótica, o cabeamento de internet, até chegar à sua casa no seu computador. Nosso brilhante Albert Einstein, no início do século XX, chegava à conclusão de que a luz possuiria peso específico, massa. Entramos agora na teoria dos saltos quânticos, ou seja, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos, buscando compreender como interagem os átomos e os elétrons. O átomo, quando excitado, acelera os movimentos dos elétrons em sua órbita, fazendo com que eles se distanciem dos núcleos, saltem, passando a degraus mais altos de energia. Porém, nada na vida permanece em um estado de excitação duradoura, e os elétrons excitados tendem a retornar para uma camada inferior, no sentido de fora para dentro do núcleo. E assim, nesse processo, é liberada uma partícula chamada fóton. Essa partícula fóton é aquela que você visualiza com seus olhos, ou seja, a luz. Assumo que foi difícil visualizar e entender isto, mas vamos aos exemplos. Imagine sua casa sendo um átomo e você um elétron. Você sai de casa e caminha por um quarteirão, depois mais 2 e mais 3, e assim o faz por vários quarteirões, porque você está motivado para chegar à sua casa espírita, ao seu centro de oração. Então, após alguns trabalhos fraternos e de auxílio aos necessitados, você retorna para casa, voltando de quadra em quadra. Nesse momento do retorno, você vai lembrando dos resultados positivos que surtiram efeito para as pessoas, e muita luz vai sendo gerada. É como se essa luz fosse os fótons, partículas que vão sendo liberadas. Esses fótons agem como matéria e como energia, ou seja, você agindo com energia, luz e atitudes práticas para a vida dos irmãos menores. Porém, ouçam como é interessante esse universo. Os fótons assumem características dualistas, ou seja, por horas, esse fóton se comporta como matéria e este mesmo fóton se comporta como energia. Temos dois ambientes distintos. No primeiro ambiente, uma parede de vidro, e ao arremessar essa luz, esse fóton, ele atravessa essa parede de vidro tranquilamente, pois se comportou como energia. Interessante, não? Porque nós não conseguimos atravessar uma parede de vidro, enquanto encarnados, mas já os nossos pensamentos conseguem ir muito além. No segundo ambiente temos um espelho posicionado no corredor, aonde este mesmo fóton, quando projetado no espelho, é refletido e não consegue ultrapassá-lo, pois o fóton se comportou como matéria. Concluímos de forma simples e sem o objetivo de dominar o assunto, que o plano das causas primeiras que formam e equacionam a vida e as formas ainda continua indecifrável para nós, criaturas terrestres que precisam compreender que por ora basta o amor a si próprio e ao seu próximo. Depois de conscientizados sobre essas questões didáticas que aprendemos, André Luiz introduzirá nos próximos capítulos explicações sobre o fenômeno da transmissão mediúnica,
definindo o meio sutil em que o universo se equilibra com o fluido cósmico universal, também conhecido como hálito divino. Essa força infinita que sustenta a criação. Que assim seja.